Fala galera, tudo bem? Dia de sorteio de fase de grupos da Champions. Eu sei que vocês adoram sorteios de Champions, eu também, não tem como não gostar, né? Porque é sempre aquele momento que a gente começa a levantar quais são as histórias, quais são as possibilidades. Aí muita gente quer fazer palpite, antecipar quem vai passar, quem vai ser surpresa, quem vai corresponder, quem vai decepcionar. O espaço está aberto aqui embaixo, fiquem à vontade nos comentários, deixem aí os seus palpites, deixem aí as suas previsões e deixem aí também as suas impressões em relação ao sorteio. Vocês gostaram da distribuição? Vocês gostaram dos grupos? Quais os grupos mais fortes, os grupos mais fáceis, os grupos que mais geram expectativa? Às vezes não necessariamente os grupos mais fortes, teoricamente, com aquela ideia de grupo da morte, são os grupos com pontos mais interessantes, até em termos de duelos táticos, não necessariamente pela previsibilidade de quem vai passar. O grupo é o menos interessante, às vezes o duelo, o choque de estilos também é igualmente interessante. Enfim, é claro que eu acho que todos os grupos têm alguma coisa legal pra gente falar aqui, mas até pra tentar postar esse vídeo mais rapidamente agora que acabou o sorteio e também pra não ficar gigante aqui entrando grupo a grupo, vou passar rapidamente, tô com a colinha, eu nem vou colocar na tela os grupos, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, então para quem ainda não tá familiarizado com os grupos, até porque é normal, logo depois do sorteio você ainda não vai decorar quem tá em cada, mas aqui embaixo eu vou deixar aí ó, a lista dos grupos, então quem quiser ir acompanhando aqui embaixo, é só descer um pouquinho a tela e ficar ligado. Aliás, se inscreva aí no canal, deixa a curtida no vídeo, aproveita, ativa o sininho também e o comentário tá aberto. Vou de olho aqui pra gente passar em alguns dos grupos, eu vou grupo a grupo, até pra não me perder muito aqui. O grupo A eu acho muito interessante, porque ter Bayern, Atlético, Red Bull Salzburg e Lokomotiv, você tem estilos muito diferentes, tudo bem, possivelmente são níveis diferentes, você tem um degrauzinho depois do outro, nesse grupo, em termos de favoritismo. Mas Bayern e Atlético, por si só, já devem produzir aí confrontos muito interessantes, né? São dois clubes que o Bayern vem da temporada histórica, o Atlético de Madrid tentando mais uma vez ser um time mais produtivo ofensivamente, tem o Luis Soares chegando, aí você olha para um Salzburg, o trabalho que deu na temporada passada, aliás, esse é um ponto que eu posso pegar o Salzburg como gancho, mas serve para tudo, porque se a gente for pensar na temporada passada, eu cheguei a falar disso na época, um dos pontos mais legais da ótima fase de grupos que a gente teve, foi como os times de potes 3 e 4 deram trabalho. E o Red Bull Salzburg foi um exemplo disso, né? Finalmente chegou à fase de grupos, depois de tantos anos de trauma caindo em fases preliminares, dessa vez superou as fases preliminares para chegar até aqui. É claro que corre por fora dentro do grupo, mas no ano passado deu um trabalho enorme, então os confrontos tendem a ser interessantes. E o grupo tem também o Lokomotiv Moscou fechando. O grupo B talvez seja dos mais nivelados no sentido de não enxergar jogo fácil. É claro que o Real Madrid larga com favoritismo, sendo pote 1, sendo o super campeão que é também, mas Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach são, de novo, estilos muito diferentes. Se a gente for pensar, interessante ver o Borussia Mönchengladbach do Marco Rose, claro, tendo essa experiência diante de adversários mais fortes, mas taticamente podendo gerar problemas. Como a gente já viu o Shakhtar Donetsk fazer várias vezes ao longo dos últimos anos, né? Um time capaz de dar trabalho para equipes mais fortes da Europa, para se colocar entre os finalistas muitas vezes. E a necessidade de resposta aí também da Inter com o Antônio Conte, né? Será que em nível europeu, em nível continental, a Inter de Milão vai conseguir dar esse passo adiante? Na Itália a expectativa é de que essa seja uma temporada para tentar acabar com a hegemonia da Juventus. A Inter larga como essa principal candidata a quebrar essa hegemonia. E claro, tem um super campeão como o Real Madrid, embora com altos e baixos, se a gente for pensar o trabalho nos últimos tempos, mas que vem de título espanhol também, e que tem o Zidane como um treinador com bastante experiência, inclusive nessa competição, e vencer essa competição. Então eu acho que esse é um grupo daqueles que todo jogo vai ser legal. A tendência é que todo jogo seja muito interessante, seja pelo equilíbrio, e aí a possibilidade de equilíbrio, pode ser que nem seja tão equilibrado no fim das contas, mas a tendência é de equilíbrio no mínimo dos jogos. Na classificação não sei, não seria surpreendente se a gente não tivesse grande disputa na classificação, mas em campo eu imagino jogos muito agradáveis e interessantes de ver. É um dos mais interessantes grupos, esse B. O grupo C tem Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille, que aí tem um aspecto interessante, além da relevância portuguesa que esse grupo ganha, né? Até por influência dos treinadores também. Agora,
tem aí um lado que é, o Manchester City começa a temporada despertando muitas dúvidas. Se o trabalho do Guardiola talvez tenha atingido o ponto máximo e agora tem dificuldade para voltar àquele nível mais alto. Então o início de temporada na Premier League é um nível que deixa dúvidas no ar. O grupo da Champions, em tese, é um grupo que pede, que cobra tranquilidade. Aquele grupo para você se classificar sem problemas, se impor, fazer a sua parte se impondo. Vamos ver se o Manchester City vai fazer isso dentro da Champions, porque é um grupo que realmente tem, em tese, uma grande superioridade do Manchester City em relação aos adversários. Também tem a questão de diferenças aí estratégicas. Interessante ver, por exemplo, o André Vilas-Boas, qual vai ser a abordagem dele encarando o Manchester City, da mesma forma o Porto, pelo estilo do próprio Sérgio Conceição também. No grupo D, esse é um dos mais legais em termos de qualidade do jogo, de tipo de jogo. Porque, sim, o Liverpool é o grande favorito ao grupo. Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland. Mas de formas muito diferentes, esse grupo é extremamente interessante. Porque se a gente for pensar, o Liverpool com o seu jogo que tem sido cada vez mais maduro no sentido de controlar adversários, mas de muita intensidade sem a bola. Um Ajax tentando fazer um jogo de qualidade para trabalhar os momentos com bola. Do Atalanta, um time de encaixes individuais muito específicos, de muita capacidade ofensiva, que condiciona muito os adversários. Então eu tenho muita curiosidade para ver quais serão esses enfrentamentos. Aliás, fiz vídeo aqui hoje, até mesmo postei vídeo sobre a Atalanta começando bem a temporada, goleou a Lazio, já tinha vencido bem o Torino também na estreia. Vou deixar aqui em cima falando sobre as características, alguns detalhes táticos da Atalanta, que já foi uma das grandes sensações, foi a grande história da temporada passada, ou uma delas, um futebol dos mais agradáveis, e que nessa temporada pode de novo, por que não, chegar à próxima fase. Eu diria que, teoricamente, hoje, olhando, a Atalanta é sim favorita a passar de fase. E o Midtjylland é quem corre completamente por fora, é verdade, mas o Midtjylland é um dos clubes que acabam se enquadrando naquele perfil que eu falei. Times de pote 4 que podem não brigar por classificação, porque aí realmente seria uma surpresa muito grande, mas times que já mostraram qualidade e que podem complicar jogos. Acho que seria o melhor dos cenários para um clube como o Midtjylland num grupo como esse. Mas é um clube interessante do ponto de vista de jogadores jovens, de filosofia também. O futebol dinamarquês tem alguns clubes interessantes pra gente observar. Eu cheguei a gravar vídeo sobre o Nordsjælland há alguns meses já, né? Foi na época que tava quase tudo parado por conta da pandemia também. Indo pro grupo E, Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes, tem aí... É um grupo teoricamente um pouco mais aberto. O Rennes faz um ótimo início de temporada, né? E vai ser uma bela experiência de Champions, por exemplo, pro Camavinga se valorizar mais ou não, né? Um jogador extremamente jovem que já foi sensação da temporada passada e que tá dando passos relevantes com muita velocidade e agora vai jogar uma Champions, que é um ponto interessante. O Rennes começa bem a Ligue 1 também. O Sevilha, dando sequência a um trabalho que tem sido muito bom na temporada passada com mais um título de Europa League, com o Lopetegui dando sequência a isso. É verdade, perdeu peças importantes, né? Perdeu o Banega, perdeu o Reguilon, mas mostrou na própria Supercopa contra o Bayern que é um time, sim, capaz de bater de frente com adversários mais fortes, muito pela questão estratégica, pelo bom time que tem, pelo bom trabalho que tem. Nesse grupo carrega, sim, uma responsabilidade de passar de fase o Sevilha, assim como o Chelsea, que é, de toda a janela de transferências, um dos principais personagens, protagonistas na janela europeia, muitas contratações, jogadores de peso, um elenco que permite muitas opções, ainda em desenvolvimento, qual vai ser a velocidade para esse time encaixar, o Lampard vai conseguir encaixar, qual vai ser a base, todas essas perguntas são válidas e eu vou deixando aqui em cima, ao longo do vídeo, alguns vídeos relacionados também, falei vários sobre o Chelsea aqui já. Então, claro, o Krasnodar é quem corre por fora dentro dessa disputa, porque Chelsea e Sevilha são os favoritos dentro do grupo. Mas essa responsabilidade talvez seja o grande ponto para a gente observar no Chelsea. Vai corresponder a essa expectativa? Porque é uma temporada que cobra melhor desempenho do ponto de vista do Chelsea. Indo para o grupo F, um grupo também bastante aberto, que tem o Zenit, né, que era o cabeça de chave menos forte de todos eles, como campeão russo, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Bruges. O Bruges já chegou a dar trabalho em alguns jogos de Champions nessas últimas temporadas, o próprio Real Madrid sentiu isso na pele, mas é obviamente quem corre completamente por fora nesse grupo. Que tem a Lazio tentando se afirmar nessa volta à fase de grupos da Champions depois de mais de uma década. O trabalho do Simone Inzaghi é muito bom. Na temporada passada, o time chegou a ter uma invencibilidade longuíssima de 21 jogos na Série A. Era a principal candidata a rivalizar com a Juventus e estava na briga pelo título. Veio a parada da pandemia, o cenário mudou radicalmente. Na volta, o calendário foi mais apertado, o número de substituições aumentou de 3 para 5. A Lazio não tinha elenco, não tinha fôlego, não tinha opções
opções de banco de reservas, o nível caiu, o time saiu completamente da briga pelo título italiano. Mas é um time já muito montado em termos de estrutura titular e muito competitivo ao seu estilo também. Então, eu tenho uma expectativa de que a Lazio, sim, possa passar de fase nesse grupo, que tem o Zenit, que tem boas peças. Se a gente for olhar, por exemplo, Malcom, Dzyuba e Azmoun, essa dupla Dzyuba e Azmoun é uma dupla interessante de ver nesses duelos dentro dessa fase de grupos, porque são dois atacantes de características bem diferentes, complementares no comando do ataque do Zenit, com velocidade do Malcom, com algumas outras peças interessantes pra gente observar, e o Borussia Dortmund, que é, obviamente, o time de maior potencial desse grupo, até por reunir muitos jogadores jovens e que atraem uma atenção enorme. Então fase de grupos do Haaland, agora pelo Borussia Dortmund. Vamos lembrar que no ano passado ele jogou a fase de grupos pelo Salzburg e foi muito bem. Aliás, foi isso mesmo, pelo Salzburg. Eu já ia confundir aqui falando de clubes da Red Bull, mas na época o Salzburg tinha no ataque o Minamino, que acabou indo pro Liverpool, o Haaland e o Juan Hichan, que acabou saindo para ir pro Leipzig, né? Então foram as três peças ofensivas do time do Salzburg que começou a temporada e que acabou perdendo ou negociando, vendendo os três dentro desse ciclo já bastante conhecido. Mas voltando para esse grupo F, um Borussia Dortmund que tem o Haaland como a estrela goleadora, mas que tem um Jadon Sancho como um personagem importante de mercado europeu, um jogador cada vez mais maduro e que tem desequilibrado na Bundesliga também, fora outros jogadores jovens, né? Um amadurecimento de um Giovanni Reina, a chegada de um Jude Bellingham para fazer possivelmente dupla com o Witsel no centro do campo, é um setor bem importante e que o Bellingham já tem mostrado um potencial grande, embora tenha apenas 17 anos. Então é um time que oscila, é um time pouco confiável, o do Borussia Dortmund. O trabalho do próprio Lucien Favre, vira e mexe, é muito discutível, é muito discutido e muito questionável, mas é um trabalho que tem um tipo de jogo que, quando encaixa, é muito agradável de ver jogar. A questão é regularidade. Dentro da Champions, eu diria que é quem larga como favorito dentro do grupo e até com certa responsabilidade de passar dentro desse grupo. Mas é outro grupo que deve gerar bons duelos, principalmente entre Zenit, Borussia Dortmund e Lazio. Grupo G. Grupo G tem uma memória meio imediata, pelo menos na minha cabeça, não sei pra vocês podem deixar aqui embaixo. Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferencváros. Ferencváros é um clube tradicional da Hungria, mas obviamente entra tentando ser esse time chato de enfrentar, mas correndo completamente por fora, num grupo que tem, ponto interessante, Dinamo de Kiev, com o Mircea Lucescu. Quantas e quantas vezes a gente não viu o Shakhtar Donetsk do Mircea Lucescu, que foi quem mudou o clube, né, reestruturou, mudou a história do clube, colocou o clube no mapa europeu das competições europeias e transformou o Shakhtar Donetsk num time chato de enfrentar, num time de mata-mata de Champions. Ele agora está começando um trabalho no Dinamo de Kiev. Então, não é um trabalho com o mesmo nível de investimento, principalmente num grupo que tem Juventus e Barcelona. Então, é evidente que o Dinamo de Kiev larga como favorito a terceira posição, a uma vaga na Europa League. Mas não deixa de ser legal, e aí tá a minha lembrança que eu puxei logo do início aqui. Em 97 e 98, a Champions teve uma grande história, né, entre outras, que foi o Dinamo de Kiev batendo o Barcelona, se classificando, o Barcelona caindo na fase de grupos ainda, e foi um Dinamo de Kiev que empolgou muito na época com Shevchenko e Rebrov, e que depois cairia na reta final da Champions para Juventus, já no mata-mata. Então são três clubes que estão ligados aqui, aliás, outra ligação, né, Juventus e Barcelona, que protagonizaram aquela transferência dentro da última janela, né, dessa janela ainda, mas com a temporada passada ainda em andamento, a troca, entre aspas, entre Pjanic e Arthur, e claro, além de tudo isso, os confrontos em campo entre Messi e Cristiano Ronaldo, porque esse certamente vai ser o grande mote, o grande tema principal desses enfrentamentos, o que obviamente vai ser uma grande atração da fase de grupos da Champions. Uma Juventus com o Pirlo começando como treinador, ainda com muitas dúvidas no ar em relação ao que vai ser esse time, qual vai ser a estrutura, qual vai ser a sequência, vai atingir um nível esperado. Nos últimos anos, a Juventus, até pela hegemonia doméstica no futebol italiano, entrava na Champions como grandíssima candidata e até favorita, ou uma das favoritas, não conseguiu corresponder a essa expectativa, e com diferentes técnicos, né, se a gente for pensar, Allegri, depois Sarri e agora o Pirlo. Eu tô pegando esses últimos anos agora, essas últimas temporadas. E o Barcelona, que é uma grande dúvida também, porque diante de toda essa reestruturação, como começando o trabalho, algumas peças importantes saindo, tem vários vídeos sobre janela de transferências envolvendo o Barcelona aqui no canal, tem o vídeo da estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol aqui no canal também, falando um pouco sobre a estrutura tática na boa vitória do Barcelona sobre o Villarreal. Então esse é um grupo que tem muitas dúvidas no ar, mas claro, tem um favoritismo evidente aí de Juventus e Barcelona como principais favoritos. E para fechar, o grupo H, que também é um grupo muito interessante, porque tem Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig,
e Istambul Başakşehir. O Istambul Başakşehir tem crescido a cada ano na Turquia, né, tem tido investimento, no primeiro momento tem jogadores bem mais veteranos, mas tem conseguido subir degrau por degrau. É claro que entra correndo completamente por fora nesse grupo. Tem uma tentativa de consolidação do Leipzig, né? O RB Leipzig que fez uma grande temporada passada, semifinalista, grande trabalho do Nagelsmann, é verdade, perdeu o Timo Werner, mas fez algumas contratações para essa temporada também e tem uma sequência de trabalho de um time que tem bastante repertório e que pode tranquilamente dar muito trabalho e ficar com uma dessas duas vagas, né? Esse é um ponto legal de observar. Primeiro, Leipzig e PSG, de novo se reencontrando, como aconteceu na reta final da Champions, em que o PSG venceu, e venceu bem aquele jogo, inclusive, né, do ponto de vista de superioridade dentro de campo, e o Manchester United que também esteve no caminho do PSG. Antes do PSG superar esse trauma aí de passar das oitavas, o que finalmente aconteceu nessa última temporada, o Manchester United foi um clube que derrubou o PSG nas temporadas anteriores. Então é o Manchester United num grupo de 2 semifinalistas da última edição, e que o que deve colocar em prova, aquela ideia de esse Manchester United, que terminou a temporada passada jogando bem, com futebol agradável, com crescimento a partir de Pogba, Bruno Fernandes, que tem o Rashford, que tem o Martial, que cresceu, que tem o Greenwood despontando como promessa, mas que começa oscilando com dificuldades a Premier League 2020-2021. Esse Manchester United vai estar preparado o suficiente para deixar para trás PSG e Leipzig, atuais semifinalistas de Champions? Porque sim, é óbvio que ao olhar para o grupo, o clube mais tradicional, o maior clube, o campeão europeu que tem no grupo é o Manchester United. Mas quem, se a gente for olhar para um retrato recente, quem larga atrás tecnicamente e vai precisar correr atrás disso dentro de campo, é o United, que tem essas respostas para dar. Então esse é um grupo bem legal, porque coloca um gigante em risco logo de cara. Além, claro, que eu não acho que vai ter facilidade para ninguém nesse grupo não, mas essa disputa entre PSG, Manchester United e Leipzig tende a ser das mais legais, pensando aí num grupo com equilíbrio de forças desde o primeiro lugar. Teoricamente o PSG larga como principal força do grupo, mas acho que os 3 primeiros do grupo estão no nível mais próximo justamente nesse grupo H. Então, enfim, acho que deu pra dar uma passada aqui, falando um pouquinho de cada grupo. Não vou nem esticar um pouco mais, daria pra gente entrar aqui, quais são os grupos mais legais, a ordem dos grupos preferidos. Isso eu vou deixar pra vocês. Vocês podem participar aqui embaixo, podem e devem, então comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Um abraço pra todo mundo, até a próxima e que vem a fase de grupos, porque aí vai render bastante assunto pra gente falar, analisar, fazer outros vídeos. E aí, é claro, vocês podem sugerir vários temas aqui relacionados a essa fase de grupos que vem pela frente. Um abraço.